Vamos ouvir a palavra do Senhor com a nossa irmã Rita. A paz do Senhor para os irmãos. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Marcos, no capítulo 1. No versículo 29. E a palavra do Senhor diz assim: E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou e servia-os. Pai amado, Pai querido, eu me coloco na Tua presença agora, Deus, pedindo para que o Senhor possa continuar presente nesse ambiente, Pai querido, pedindo para que o Senhor possa usar agora, Pai querido, os meus lábios para falar da Tua palavra, Pai querido, para toda essa igreja, Pai. Que o Senhor abra o coração de cada um que está aqui para receber mais de Ti nesta noite, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Confesso que para mim hoje foi um pouquinho difícil achar algo para trazer. Eu orei durante a semana toda, meditei em várias palavras. E hoje, pela tarde, o Senhor me deu essa palavra, mesmo depois de eu já ter uma preparada. O Senhor trouxe essa ao meu coração, porque algo me chamou a atenção aqui, que é no versículo 31, que é quando diz: imediatamente a febre a deixou e servia-os. E o que eu entendo com essa palavra? A sogra de Simão estava ali com febre alta, muito provavelmente acamada, não conseguindo fazer os seus afazeres, não conseguindo cuidar dos seus. E naquele momento Jesus entra no ambiente e cura aquela mulher. E quando Jesus cura, imediatamente ela se levanta e vai fazer o que ela sabe fazer de melhor, que é servir. E aí eu, começando a meditar nessa palavra, eu pensei assim: como eu posso servir alguém estando enfermo? E se eu estou enfermo, se eu estou doente, como eu posso curar alguém? E aí me veio muito essa meditação, que hoje o tema é curados para curar. Para que eu possa curar alguém, primeiro eu preciso me curar. Não tem cura se eu estiver doente, eu não posso curar mais ninguém. E eu falo isso não só na questão física, porque curar o físico, às vezes, nem sempre é fácil. Às vezes é uma doença que você não vai conseguir curar ela do dia para a noite, um remédio só não vai resolver. Mas nós temos que ainda assim procurar a nossa cura. E Jesus, através dessa cura, ele nos mostra que até quando estamos acostumados a servir, se nós adoecemos, precisamos parar tudo o que estamos fazendo para primeiro curar a nós, para depois curar o próximo. Né? Por vezes na nossa vida queremos curar pessoas, quando, na verdade, nós não conseguimos curar nós mesmos. Não estou aqui falando de uma cura física, como eu já falei, e sim de uma emocional, ou até mesmo de uma cura espiritual. Quantas vezes nós já nos pegamos em casa, estamos passando problemas, enfrentando situações difíceis, aí alguém liga e pede uma oração. A gente para tudo o que está fazendo e vai entrar numa guerra que não é nossa, sem estar devidamente curado para isso. Além de não conseguir resolver o problema do irmão, a gente ainda fica pior. Porque enfrentar uma batalha no mundo espiritual não é algo tão simples, não é algo que eu digo assim: olha, eu vou. Não é como você marcar uma consulta e ir ao médico e falar: estou indo no médico. E lá ele vai me dar uma resposta. Às vezes você vai enfrentar um problema espiritual onde você vai ter que parar e pensar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu preciso retroceder agora ou eu posso avançar? Qual é a medicação indicada? Eu preciso de mais oração ou de mais jejum? Está faltando leitura da palavra ou está faltando um pouquinho mais de comunhão contigo? Porque o problema é que uma enfermidade física, os médicos vão lá, olham e falam: não, a receita está aqui. E a enfermidade espiritual? Qual é a cura?
E como que eu posso querer curar alguém espiritualmente se eu não tenho condições espirituais nem de trazer cura para a minha própria vida? Porque muitas das vezes nós temos esse problema, né? Nós queremos que as pessoas de fora tenham o melhor, porque é mandamento. Amar ao próximo. Mas eu não tenho cura para mim e quero curar outras pessoas. Aí a Bíblia vai nos dizer em 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? E aí vamos pensar um pouquinho nessa questão. Espera aí, se o meu corpo não é meu, você quando pega algo emprestado de alguém, você tem normalmente mais cuidado com o que não é seu do que com o que é seu. Vamos colocar aqui as mamães. Cuida dos filhos, mas quando o filho de alguém está na responsabilidade delas, não, a responsabilidade de cuidar do filho dos outros é maior. Porque com o seu filho você sabe o que faz. E com o que é dos outros você sabe. E assim é o nosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito. Ele não nos pertence. E como você tem cuidado desse templo? Será que você tem cuidado desse templo da maneira que agrada ao Espírito Santo? E será que quando chegar o dia de você prestar conta de tudo, você vai conseguir prestar conta para Deus desse templo da maneira devida? Porque nós temos o hábito de nos deixar de lado. Nós temos aquela questão assim, para mim pode esperar um pouquinho. Meu filho está precisando mais, meu marido está precisando mais, meu vizinho está precisando mais. Mas e você? Quando é que você precisa? E quando é que você para? Quando é que você para pensar assim, não, peraí, e eu? Eu estou precisando agora. Entendeu? E quanto tempo do seu dia, o dia tem 24 horas, quanto dessas 24 horas está sendo dedicado ao seu alimento espiritual? Quanto dessas 24 horas no dia você dedica ao Senhor? Você dedica a alimentar o teu espírito? Porque é muito fácil dizer que eu tenho uma vida de comunhão com Deus e só falar com Ele rapidinho. Será que quando você está lá no seu momento de intimidade com o Senhor, no teu secreto, você está lá com o Senhor ou você já está preocupado com o que você tem que resolver depois que você levantar dali? Será que quando você coloca o seu joelho para orar, você conta no relógio os minutos que você vai ficar com Ele? Ou você fica com Ele no tempo dele? Porque o interessante de você ser uma pessoa curada é que você aprende que não basta só Deus ouvir a sua voz. Você precisa aprender a ouvir a voz dele. E muitos reclamam do quê? O Senhor não fala comigo. Mas ele não fala, mas você está ouvindo? Será que ele não fala ou você não ouve? Porque é muito fácil eu dizer assim, o Senhor não fala comigo. Mas em que momento do meu dia eu parei e ao invés de reclamar do que deu errado, do dia que não começou bem, porque eu nem orei para começar ele, das coisas que já não vão dar certo no final do dia, em que hora dessas aí eu parei e falei, Senhor, agora eu quero ouvir a tua voz. O meu espírito está abatido e agora eu preciso do Senhor aqui. Eu não quero falar, eu quero te ouvir. Porque existe uma diferença muito grande entre você falar com Deus e Deus falar contigo. E a gente precisa estar atento ao que Deus tem a nos dizer. O problema é que, na maioria das vezes, nós não queremos ouvir. Nós só queremos falar. Porque falar é muito bom. E nem sempre ouvir é. Porque muitas das vezes, quando paramos para ouvir, você pode ter certeza que Deus não vai falar o que você quer ouvir. E sim o que você precisa ouvir. E muitas das vezes o que você precisa ouvir é exatamente o oposto do que você quer. Que às vezes a gente até quer ouvir algo da parte de Deus. Mas aí você pensa assim, se Deus não falar isso comigo, então não foi Ele. Mas espera aí, é a sua vontade ou a vontade dele? É o teu querer ou o querer dele?
Porque na hora de você falar, você fala o que você quer e ele te ouve. E por que na hora dele falar, você só quer ouvir o que te agrada? Será que não chegou o momento de pararmos para ouvir o que Deus está falando, ao invés de ficar repetindo a mesma coisa todos os dias? Senhor, eu não sei por que eu estou com o meu espírito tão abatido. Simples, porque você não ouve a minha voz, você não me dá nem a oportunidade de te curar. Como que eu posso curar alguém que nem me escuta? Eu vou passar a receita, mas você não ouve. E como Deus vai curar alguém? É mais ou menos você ir ao médico e na hora do médico passar ali os remédios para você, você não quer ouvir. Você não presta atenção e aí você vai lá na farmácia e compra o remédio todo errado. Vai fazer efeito de que forma no seu organismo? Aí Deus vira para você e fala assim: filho, eu quero que você acorde cedo, e a primeira coisa que você vai fazer quando você acordar é falar comigo. Aí você vai arrumar filho, você vai arrumar para o trabalho, você vai tomar seu café, você vai bater papo com o vizinho, e depois você lembra: eu não orei. E aí Deus vai falar: mas você já começou fazendo a sua medicação errada. Porque a primeira coisa que eu pedi para você fazer, ainda em jejum, era falar comigo. Ou muitas das vezes Deus está falando para você: coloque a tua mesa de café, e na tua mesa de café eu vou sentar contigo. E aí você senta na mesa do café para tomar café, a primeira coisa que você vai fazer é mexer no celular. E aí Deus está lá, te olhando. Mas Ele nunca vai falar contigo, você não tem tempo para Ele. Então, eu acho que nessa questão de ser curado para curar alguém, a primeira área que eu preciso curar na minha vida, eu preciso curar o meu espiritual. Eu não posso dar suporte para ninguém com o espírito abatido. Quando você está com o espírito abatido, você precisa de Deus e não curar outras pessoas. Então, primeiro tópico: quando eu quero curar alguém, primeiro eu me curo. Primeiro eu cuido do meu interior. Primeiro eu falo para Deus: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Não adianta levantar a mão e dizer: Senhor, eis-me aqui, se na hora que Ele vai falar o que Ele precisa, você não ouve. Então eu acho que a parte fundamental do curados para curar é: eu curo o meu espírito e através de mim Deus cura outras pessoas. Porque não adianta eu querer me curar sem a prescrição médica, que vem do médico dos médicos. Porque não adianta nada eu falar: não, sim, eu tenho certeza que se eu colocar meu joelho no chão rapidinho e orar, eu vou ficar bom. Ok, você vai ficar bom, mas e depois? Depois vem o quê? Depois de você ter ficado bom por causa de uma oração de 2 minutos, que você supostamente acha que foi bom, mas você nem ouviu Deus falar contigo. Você foi lá pedir uma receita e nem esperou Ele te dar a receita. E como que você pode dizer que foi curado, se você não tomou medicação alguma da parte dele? E aí tem a outra questão, que aí vem o versículo que eu falei, Marcos 12:31. E o segundo mandamento é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes, que é o primeiro e o segundo mandamento deixado por Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Como eu posso amar o meu próximo se eu não consigo amar a mim mesma? Como que eu vou cuidar de alguém se eu não consigo cuidar de mim? Como dizer que eu amo alguém se eu não me amo? Porque a Bíblia ela é muito clara quanto a isso. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Que amor eu estou dando para outra pessoa quando eu não consigo nem me amar? Meu Deus, aleluia. Que amor é esse que eu transfiro para alguém se na hora de cuidar de mim primeiro eu não consigo cuidar? Porque a definição de amor para muitos está relacionada ao quê? Ao cuidado, ao zelo. Já até tem um jargão muito popular que diz: quem ama, cuida. E se você se ama, você se cuida. E se você ama alguém, primeiro você tem que se amar, para você conseguir amar essa pessoa na intensidade que você se ama.
Agora, se você não se ama, não adianta você dizer que ama o teu próximo. Porque você não ama. Aí vamos pensar em tipos de cuidado. Já falei do cuidado espiritual. Quanto tempo eu passo na companhia de Deus? E qual é o tempo que eu estou passando na intimidade com o meu Pai? Quando a gente entra no secreto com Deus, eu uso o meu tempo de qualidade ou eu já oro pensando nos meus problemas a seguir? Ou será que eu já coloco esses problemas e apresento-os para Deus? Vamos dar um exemplo. A Leidmara todos os dias sai para trabalhar. Com certeza ela tem inúmeras coisas, porque o ambiente de trabalho dela é um ambiente de trabalho onde exige muito. Onde ela tem que entrar na hora certa, sair na hora certa, é uma série de coisas. Mas qual é a primeira coisa do dia dela? Será que ela sai de casa e entrega esse dia na mão do Senhor? Ou ela vai por conta própria? Será que quando você começa o teu dia, não importa se você é estudante, não importa se você trabalha fora ou se você vai fazer o seu serviço dentro de casa, o seu dia começa com Cristo, para que ele termine com Cristo. Porque uma vez que você começa ele sem Cristo, dificilmente você vai conseguir recuperá-lo pelo caminho. Quando eu começo o meu dia apresentando ele a Deus, que foi quem me permitiu viver ele, normalmente as coisas costumam ser melhores. E eu não digo mais fáceis, porém melhores, porque as dificuldades vêm para nos ensinar. Mesmo quando passamos por dificuldade, quando estamos com Cristo, ela se torna melhor de lidar. Porque ao invés de entendermos aquilo como uma afronta, nós entendemos como aprendizado. Porque se o Senhor me permitiu passar, e eu já tinha falado com Ele antes, se Ele permitiu que acontecesse, é porque é algo que eu tenho que aprender. Mas se eu não entrego o meu dia para Deus, como eu posso esperar que Ele dê certo? Se durante o dia eu tenho 24 horas, e se durante aquele dia inteiro eu não tirei nenhum momento para ficar a sós com a pessoa que mais me ama, como eu posso querer que o resto todo dê certo? Quantas vezes tomamos decisões baseadas nas nossas experiências e não no que Deus quer que façamos? Quantas vezes fomos impulsivos e decidimos fazer porque achamos que seria a vontade de Deus? Quantas vezes fazemos as coisas porque, mas eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Mas você perguntou para Ele? Você parou algum momento para perguntar, Senhor, o Senhor está nesse negócio? Quantas vezes até mesmo dentro da casa do Senhor, fazemos mais do que podemos. A gente quer fazer tudo porque é a obra do Senhor. Mas Ele te pediu para você fazer? Ele estava em concordância com tudo, com toda essa carga horária que você colocou sobre os seus ombros, dizendo que supostamente é para Ele? Ou você perguntou, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Porque às vezes você vem e faz um monte de coisa dentro da igreja. Mas Deus não queria nada daquilo de você. E o que Ele queria era tão simples, e foi a única coisa que você não fez. Que é estar com o coração quebrantado diante dEle. Porque às vezes nós queremos, nós exigimos do Senhor uma recompensa por algo que Ele não pediu para que fosse feito. Eu quero tanto ser reconhecido por Deus, que eu começo a fazer coisas, não, eu vou fazer porque é para o Senhor. Mas aí a minha família está ficando de lado, os meus amigos estão ficando de lado, a minha saúde está ficando de lado, e você supostamente está agradando a Deus. Mas em nenhum momento perguntou para Ele, Senhor, é isso mesmo? É o que o Senhor quer de mim nesse momento? Acho que está na hora da gente começar a parar e pensar e perguntar para Deus. Ao invés de querer fazer do nosso jeito, perguntar para Ele, o que queres de mim? Aonde exatamente o Senhor quer que eu faça? Porque com certeza Ele tem um chamado para cada um. Mas a gente precisa entender qual é o nosso chamado. E não ficar testando chamados até descobrir qual é o nosso. Porque sem direção, ninguém chega a lugar nenhum. O segundo cuidado
que faz parte do cristão, é o cuidado emocional. Aí a pergunta que eu quero te fazer nessa noite é: quanto do seu dia você gasta com você? E quando eu digo com você, não é com teu marido, não é com teu filho, não é com a tua casa, é com você, é com o teu corpo, é com a tua mente. Quanto do seu dia, quantos minutos você leva para tomar o teu café? Você senta e você saboreia o teu café, ou você toma ele em 5 minutos porque você está atrasado para ir trabalhar? Ou você nem consegue comer direito porque você tem outras coisas supostamente mais importantes para você fazer. Mas aí a Bíblia vai me dizer que no 7º dia, depois de todas as obras que Deus fez, Ele descansou. E se Ele, que é Deus soberano, descansou, o que te faz pensar que você pode trabalhar além das suas forças? O que te faz pensar que você pode ir além do que o teu corpo consegue? Porque as pessoas, infelizmente, estão tendo um problema de que querem mostrar serviço. Não, eu posso pegar tudo, que eu dou conta de tudo. E os seus amigos, você tem dado atenção para eles? Você sabe o que está se passando na vida dos seus amigos, se eles precisam de um momento com você? E a tua família? Será que os seus filhos estão ouvindo da palavra do Senhor da mesma intensidade que você fala para os outros lá fora? Será que o teu exemplo dentro de casa está fazendo os seus filhos querer estar na igreja ou está fazendo eles quererem fugir dela? Será que o teu tempo de qualidade de vida, será que tem um dia na semana que você para e fala assim: hoje é o dia da minha família, hoje eu vou passar com eles? Que seja dentro de casa, que seja fora de casa, que seja num passeio, que seja assistindo um filme em casa. Mas quanto tempo você dispensa para a tua família? Qual é o tempo que você passa com pessoas que você realmente diz que ama? Porque só ficar dentro de casa e dizer que isso agrada a Deus não agrada. Você só trabalhar não agrada a Deus. Porque até Ele... E Ele não descansou no 7º dia, porque Ele estava cansado. Mas porque o Senhor, Ele nos mostra através de exemplos. Ele descansou para que você soubesse que é necessário descanso. Aleluia. Ele descansou para que você entendesse que em algum momento você precisa parar. Em algum momento você precisa olhar e falar: não, agora é para mim. Que seja meia hora por dia. Meia hora é tempo suficiente para você pegar e ler um livro que você gosta. Você vai ler algumas páginas daquele livro. Meia hora é tempo suficiente para você passar um momentinho vendo um programa de televisão que você já não vê há muito tempo. Isso é qualidade de vida. Se você está bem consigo mesmo, você está bem com quem está perto de você. Se você não está bem consigo mesmo, infelizmente as pessoas que estão ao teu lado, elas vão sofrer. E aí você vai dizer assim: mas eu nem fiz nada. Você fez, você só não percebeu. Porque você está tão cansado, você está tão exausto, o teu eu está tão desanimado, que você acha que está tudo correndo bem. Quando, na verdade, tudo o que você precisa é parar. Tudo que você precisa é parar na frente do espelho e falar assim: tá, e agora? E comigo? Como é que eu estou? Como que eu sou? Será que eu estou sendo para as pessoas exatamente aquilo que eu quero ser para mim mesmo? Mas se você não consegue olhar para você mesmo e parar um pouquinho e te dar atenção, como que você espera que os outros te amem se você não se ama? E como você espera amar alguém sem amor próprio? E o terceiro cuidado, talvez é o que a gente mais deixa de lado, é o cuidado físico. O que eu tenho feito para melhorar a minha qualidade de vida? Será que eu tenho ido ao médico regularmente? Fazer aquela consultinha anual onde eu vou fazer uma série de exames, onde eu vou saber que está tudo ok? Será que eu pratico algum exercício para me dar ânimo para enfrentar o meu dia?
Será que eu tenho feito algo que vai realmente melhorar a minha alimentação? Ou será que eu sou do tipo que eu vou comer o que for mais fácil? Eu vou comer o que for mais prático. A minha família come bem, mas eu como o que sobra. A minha família, não, vou fazer uma comidinha aqui para minha família, aí vai sobrar comida para janta. Já vou fazer para sobrar para janta. Mas aí só sobrou para o marido e para os filhos. Aí você vai lá e faz um lanche porque você não quis ir para a cozinha, porque você não merece uma comida bem feita. Muitas das vezes nós deixamos de servir a Deus com a única coisa que é verdadeiramente dele, que é o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Se você quer curar alguém, cure a si mesmo, para só então você dizer, agora eu tenho condições de curar alguém. Porque como que eu posso curar alguém se eu estou em pedaços? Como que eu vou juntar o pedaço de alguém se não tem um pedaço meu junto? Temos o hábito de achar que nós podemos tudo, porque alguém enfiou na sua cabeça que não precisa fazer nada. A Bíblia vai dizer o seguinte: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Mas se você não tem comunhão, intimidade com Cristo, Cristo não está te fortalecendo, porque você nem fala com Ele. E a vitamina que vem dele para a tua vida não está sendo colocada em você. Então não tem nada que Ele possa fazer por você. Que a gente possa aprender a olhar para nós mesmos antes de olhar para o outro. Antes de erguer as mãos, veja se você tem força para levantar aquela pessoa ou se você vai cair quando ela te der a mão. Porque às vezes você estende a mão para ajudar alguém, em vez de levantar aquela pessoa, você cai com ela. E aí depois você não entende, e aí vai chorar para Deus: Senhor, eu não sei por que isso aconteceu, porque eu só fui ajudar, mas você não tinha condições. Você não tinha nada que te desse base para ajudar aquela pessoa, espiritualmente falando. Você não tinha suporte. Você não tinha reserva. Porque o problema é que as pessoas querem se encher aqui. Quando, na verdade, aqui você já tem que estar cheio. Você tem que vir cheio de casa. O lugar de se encher é em casa. Para quando você chegar aqui, só fluir de você aquilo que você já está cheio. Por que hoje ouvimos tantas reclamações pós-culto? Hoje o culto não estava bom. Porque quem não estava bem era você. E não o culto. Porque o culto nem era para você, era para Deus. Mas você prefere reclamar e dizer que ele não estava bom. Mas e da sua casa? Como que estava o culto lá na sua casa? Será que estava bom? Será que quando você saiu de lá para cultuar a Deus aqui, você já tinha prestado o seu culto lá? Ou você resolveu que só aqui que era o suficiente? O altar que você tem apresentado para Deus todos os dias, ele só é erguido aqui ou ele já começa lá na sua casa? Então, que nós sejamos curados para curar, mas que nós primeiro busquemos a nossa cura. Eu vou pedir autorização para o meu dirigente, pedir a Thaís para vir louvar o Senhor. Peço aos irmãos agora, nesse momento, que se coloque de pé. Enquanto a Thaís louva, peço que os irmãos meditem, que os irmãos pensem, conversem com o Senhor e coloque para Ele o que precisa ser curado na sua vida. Não só fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Como estão as suas emoções? Como está o seu emocional? Como está o seu coração? Será que você está com o coração pronto para ser entregue ao Senhor? Coloca nesse momento na mão do Senhor. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você
numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura aí de onde você está. Nesse momento de adoração eu quero declarar cura na tua vida. Que o teu coração seja curado, que o teu corpo físico seja curado, que o teu espírito seja curado pelo poder que há no nome de Jesus.